Paz do Senhor, meus irmãos, né? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, aonde quer que você esteja, aonde quer que você se encontre neste momento, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá bom? Que Deus venha falar fortemente aos vossos corações. Vou ler em João capítulo 8 e verso 1. João capítulo 8, verso 1, que nos diz assim: a mulher adúltera. João 8, 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando para que estivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, Igreja do Senhor, aqui vemos uma história verídica, aonde esta mulher, ela foi apanhada, foi pega no ato de adultério, adulterando. E sabemos que na lei, uma pessoa que fosse pega no flagrante, em ato de adultério, ela seria apedrejada, porém ela seria morta pela lei. Pela lei, ela seria morta. Quando Jesus estava, meus irmãos, ensinando, né, no templo, ensinando, pregando a palavra no templo, chegou ali aqueles homens da lei, trazendo aquela mulher que foi pega, que foi apanhada no ato de adultério. Ela estava adulterando. E eles eram conservadores da lei, porém eles não faziam as coisas corretamente, mas eles queriam trazer para os dias de Cristo a lei. Então eles chegaram e trouxeram aquela mulher, aonde foi o povo ali, o povo escribas e os fariseus, né? Trouxeram aquela mulher e disseram: mestre, na lei de Moisés nos manda, nos ordena que a tal pessoa seja apedrejada. E tu o que dizes? E o Senhor está escrevendo com o dedo na terra. E tu, Senhor, o que dizes? Aí Cristo Jesus, que é o dono da vida, que é aquele do perdão, olhando para eles, vendo a intenção deles, disse assim: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. E a Bíblia diz, meus irmãos, que saiu um por um, começando dos mais velhos aos mais novos. Um por um saiu. Por que eles saíram, meus irmãos? É porque todos tinham pecado. Eles trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, para ter algo para o acusar. Mas Cristo, meus irmãos, ele não veio para acusar. Cristo veio para salvar, para perdoar o pecador. Porém, a lei de Moisés era desta forma: se fosse pego no ato de adultério, adulterando, teria que ser morto, teria que ser apedrejado. Mas no tempo da graça, no Evangelho de Cristo, meus irmãos, ele é bem diferente. Ele é bem diferente. Cristo, ele não ama o pecado. Porém, Cristo ama o pecador.
ele tinha toda a razão naquele momento. Só que, porém, uma coisa, quando Cristo Jesus ele veio e já estava naquele acontecimento o evangelho da graça, porém, meus irmãos, Cristo já estava sobre o domínio. Porém, quando o Senhor disse assim: mulher, cadê os teus acusadores? Porque quando o Senhor disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, eles foram saindo, porque eles tinham pecado. Muitas vezes a gente julga o próximo, julga as pessoas, mas a gente também comete um pecado. Não vou dizer que seja o mesmo pecado, mas comete pecado todos os dias. Então aqueles fariseus, os escribas, eles eram cometedores de pecado também, mas porém, eles estavam vendo só o defeito daquela mulher. E trouxeram na presença de Cristo para ela ser morta. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele tinha algo especial para a vida daquela mulher. E você vai entender o que Cristo Jesus realmente ele trouxe para esta mulher. Então o Senhor disse: mulher, cadê os teus acusadores? Aonde eles estão? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E aí Cristo disse: nem eu. Vai e não peques mais. Meus irmãos, aqui eu vejo Cristo Jesus tirando a condenação diante desta mulher. Para os escribas, para os fariseus, esta mulher iria morrer. Eles não tinham compaixão, eles não tinham piedade, eles não tinham amor para com o ser humano. Mas eles estavam diante do dono da vida, diante de Cristo, daquele que restaura. E Cristo, irmãos, ele vai e tira a condenação da vida desta mulher. Vejo um amor tão grande de Cristo Jesus para com esta mulher. Ele disse: vai e não peques mais. Eu vejo algo engraçado nesta palavra, quando o Senhor disse assim: cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que estavam te acusando? Uma ótima pergunta. A mesma coisa para os dias atuais também. Ninguém tem autoridade de nos acusar. Quem absolve o ser humano é Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus chegou para ela e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Aí ela disse, mostrou, não tem nenhum. Foram todos embora, porque cada um devia alguma coisa. Ninguém te condenou. Olha para ver, ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. Então Cristo já aproveita a oportunidade e diz assim: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, eu vejo aí um conjunto nesta passagem. Eu vejo a graça, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo chegando para com esta mulher. Mas também no final, com amor, Cristo também exorta ela, dizendo: nem eu te condeno. Vais e não peques mais. O problema, meus irmãos, não é pecar. O problema não é errar. O ser humano erra, peca. O problema é a pessoa abandonar a prática do pecado. O ser humano, ele está disposto a errar devido à sua fraqueza no seu corpo físico. Mas ele tem que colocar dentro dele, dentro do coração, ter a atitude de não pecar mais. De não pecar mais. Cristo disse: nem eu te condeno. Vais e não peques mais. Ele naquele momento, ele tirou a condenação que estava sobre aquela mulher. Ele tirou a condenação. Ele transformou a morte em vida. Ela iria morrer. Se fosse pelos escribas, pelos fariseus, esta mulher iria morrer. Ela foi pega em flagrante no ato do adultério. Na lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada, teria que ser morta. Mas porém Cristo, que é o dono da vida, ele estava naquele momento. O privilégio, a sorte desta mulher
é Cristo Jesus estar ali. Então quero dizer uma coisa para você. Quando Cristo Jesus está na nossa vida, está no negócio, está no ambiente, Ele transforma a morte em vida. Cristo transforma o choro em alegria. Cristo transforma a tristeza em felicidade. Podemos ver que Cristo ele é misericordioso para com o povo, assim como Ele foi para esta mulher. Esta mulher estava cometendo o ato do adultério, estava no pecado, ia ser morta, mas Cristo absolveu ela e disse: nem eu, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Ele disse assim: nem eu. Vais e não peques mais. Quando Cristo Ele nos dá a vida, nos dá uma nova chance, nos dá uma oportunidade, Ele também coloca uma palavra de exortação: vai e não peques mais. Naquele momento Ele deu um livramento, Ele deu mais uma chance, mais uma oportunidade para esta mulher. Mas porém no final exortou ela: vai e não peques mais. Então Cristo Jesus, meus irmãos, Ele tem amor para com o povo. Cristo Jesus, Ele faz tudo pela vida do ser humano. Cristo Jesus, Ele transforma, Ele liberta, Ele tira o povo lá da escravidão, Ele pega a morte e Ele transforma em vida, mas porém vai e não peques mais. Tem que abandonar as coisas que é errado, que é errôneo. Tem que abandonar o pecado. Quando abandona o pecado não é condenado, recebe vida nova. E aí Ele disse: nem eu te condeno. Imagina só Cristo chegar diante daquela mulher e dizer: nem eu te condeno. Cristo sabia que ela estava em pecado, que ela tinha sido pega no ato, mas porém Ele disse: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. Então nem eu. Vais e não peques mais. Então o segredo para uma vida seguir com Cristo é ir e não pecar mais, é abandonar toda a prática e ir e não pecar mais. Imagina só quantos estavam ali para acusar aquela mulher, para matar, para ver o fracasso, para ver o fim dela. Porém um só absolveu ela, porque este um é o que morreu por todos nós na cruz do Calvário. Então quando chegaram ali para matar, para apedrejar, Ele disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então significa que aquele povo estava em pecado, tinha pecado, só estava em oculto. É muito fácil acusar, apontar o erro do outro, mas difícil a gente olhar para nós mesmos. Então diante dessa palavra entendemos que Cristo Jesus Ele está disposto a perdoar. Ele perdoa. Porém Ele disse: vais e não peques mais. Ele absolveu aquela mulher, Ele inocentou aquela mulher, Ele deu uma nova chance, uma nova oportunidade para ela. Porém Ele disse: vai e não peques mais. Que maravilha podermos aí compartilhar esta palavra com você. Tudo que errou, tudo que cometeu lá atrás é passado. O Senhor quer ver daqui para frente. Ele diz: não te condeno, igual Ele falou para aquela mulher: não te condeno, mas porém vais e não peques mais. Cristo não é condenação. Cristo não veio para condenar. Cristo não veio para julgar, mas Cristo veio para salvar o povo, para salvar a humanidade. E ainda hoje Ele está como nosso intercessor. Ainda hoje Ele está como nosso advogado. Então esta é a oportunidade. Mas quando o ser humano confessa, se arrepende verdadeiramente, deixa o ato, deixa a prática, aí Ele diz: eu não te condeno, porém vai e não peques mais. Cristo libertou, deu uma nova chance, uma nova oportunidade para esta mulher. Mas também no final, a palavra-chave, Ele exortou, dizendo: vais e não peques mais. Então o segredo é renunciar tudo, é abandonar todas as coisas erradas, toda a prática que não agrada aos olhos de Deus, e não pecar mais. Ter uma nova vida, ter uma nova chance, ter uma nova oportunidade. Você viu?
da condenação, Cristo agora traz salvação, traz uma nova vida para esta mulher. Ela seria condenada, morta, apedrejada, mas porém o dono da vida, que é Cristo Jesus, estava naquele lugar. E Cristo Jesus é o que está conosco, é o que está contigo neste momento. Que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha falar aos vossos corações, que Deus vos abençoe. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.